Olá, nesse vídeo vou responder uma pergunta que uma seguidora me fez, que é: criança interior, por onde começar? Parece uma pergunta muito óbvia, mas a verdade é que eu nunca fiz um conteúdo explicando sobre isso. E com quase 8 anos de atuação no resgate da criança interior com adultos, acho que agora é um momento bem interessante, com a minha experiência, para falar o que eu entendo e o que eu recomendo por onde começar. Meu nome é Thaís Tosati, eu sou terapeuta e atendo adultos, ajudo esses adultos a resgatarem a criança interior. Vem comigo que agora eu vou falar por onde começar. Bem, e aí os recadinhos básicos iniciais sobre curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falar, sobre por onde começar, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um conteúdo sobre a sua dúvida ou sobre algo que você acha que não foi colocado aqui no vídeo, tá bem? Então, eu tô com uma colinha aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhada para ela. Então, por onde começar? Bem, um começo interessante pode ser pelo questionário. Tem um questionário que eu disponibilizo aqui, a maioria dos vídeos que estão na playlist Criança Interior, tem um link onde você acessa um questionário para saber se a sua criança se sentiu ferida em alguma área da vida, que tem identidade, exigências básicas e social. E aí você vai responder sim ou não. Eu não vou ter acesso a essas respostas, é só você que vai ter acesso a elas. E esse questionário é muito interessante de respondê-lo, porque pode ser que pela primeira vez você entre em contato com comportamentos da vida adulta que pode denunciar que a sua criança interior ela se sentiu ferida em alguma fase. Mas ele não é um questionário que dá um parecer objetivo e com certeza isso ou aquilo. Não, as perguntas têm como objetivo você refletir. E aí você vai ver que no final dele está escrito: se você respondeu sim para 10 ou mais perguntas, tudo indica que você precisa resgatar sua criança, precisa fazer um trabalho como esse. Tá? Mas o mais importante que eu considero é que você tome contato com essas perguntas e vai observando ao longo dos dias como você se sente em relação às perguntas. Isso é uma coisa que eu observo do meu processo pessoal e dos meus clientes, como algumas perguntas ali, a pessoa na hora de responder ou fica completamente em dúvida ou diz, é sim ou é não, e ao longo dos dias ela vai se dando conta que aquilo ela nunca tinha observado nela e está observando a partir da pergunta. Então eu vou deixar também esse questionário aqui na descrição do vídeo para você poder começar a entrar em contato e começar a perceber se você tem indícios de que a sua criança se sentiu ferida em alguma fase da sua infância e ou adolescência. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para começar, pode ser o exercício da foto. Tem um exercício da foto que eu sugiro para os meus clientes, que é você pegar uma foto sua com menos de 3 anos e durante 90 dias olhar para essa foto e falar algumas frases para essa foto, que é você bebê. Eu vou deixar o link aqui também do exercício que está no blog do meu site e lá você vai ver todos os detalhes. Bem, alguns avisos sobre o exercício da foto. Você pode, por exemplo, ter a foto impressa e se você não tiver, faz uma foto. Se você de repente, alguém vai estar com essa foto revelada ou impressa, faz uma foto dela com o celular só do seu rosto e coloca, por exemplo, no bloqueio, na tela de bloqueio do seu telefone ou do seu notebook, enfim, do seu equipamento, ou deixa em algum lugar onde você olha muito, que você vai ter contato todos os dias. E aí você copia as frases e repete, pode colocar novas frases, o que fizer sentido para você. Pode ser que você sinta bastante desconforto fazendo esse exercício,
do tipo: não sinto conexão com essa criança, não sinto que essa criança, eu fui essa criança, acho que isso é meio falso o que eu estou fazendo. E aí, talvez te sirva de consolo, de incentivo, que eu fui essa pessoa que não me conectava com as minhas fotos de criança. Então, quando fiz exercícios com a minha foto, eu achava uma coisa muito estranha. Eu não sentia conexão com aquela criança. Eu não sentia que aquela criança tinha sido eu, enfim. Mas esse desconforto também pode revelar que a sua criança se sentiu ferida em alguma fase. Então, faça o exercício durante 90 dias, com desconforto, sem desconforto. Às vezes você vai gostar de olhar, às vezes você não vai conseguir olhar, mas experimenta se comprometer e fazer esse experimento durante 90 dias. Talvez seja interessante você ter um diário, que pode ser escrito, ou um grupo no WhatsApp, como funcionar melhor para você, onde você relata como foi os primeiros dias, o que você sentiu, o que foi acontecendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, porque 90 dias é um período relativamente, não vou dizer longo, mas é um exercício de 90 dias, dá para você ter uma mensuração de como você começou, como foi no meio do processo e como você terminou. Então, esse também pode ser um exercício interessante para começar o contato com a sua criança e você ir observando como você se sente nesse contato e se muda alguma coisa ao longo dos dias, das semanas e dos meses, tá bem? Bem, a outra forma de começar pode ser vindo aqui no meu canal e ir na playlist Criança Interior Meditações, ou o contrário, Meditações Criança Interior, agora eu não lembro. Vou deixar aqui também nos cards para você acessar e aí você escolhe algumas meditações ali. Tem algumas meditações bem no final da playlist, que é Tocar o Poder do Ser e Resgate, acho que da Criatividade, que são meditações do livro Volta ao Lar, para pessoas que sentem muita dificuldade em se conectar com a criança. Esse pode ser um primeiro passo que você dá. Então, experimenta essas meditações. Sugiro que, se para você a palavra meditação te incita num lugar de eu não consigo meditar, eu não consigo ficar quieto e não pensar em outras coisas, bem-vindo, bem-vinda ao time. Esse lugar de que você vai sentar e não vai pensar em nada, porque é assim que se medita, não é bem assim que a coisa funciona, tá? O interessante é que você se disponibilize a escutar e se observar. E faz mais de uma vez. É bem interessante. Se você não tem práticas de meditação, especialmente meditação guiada, que é uma coisa que para algumas pessoas oferecem bastante resistência, experimenta fazer mais de uma vez. E a mesma coisa, se fizer sentido para você, cria um diário de bordo, onde você vai anotando ou colocando áudios, né, onde você vai descrevendo como você foi se sentindo com a meditação na primeira vez, na segunda, o que você observou ao longo dos dias. Dá uma pausa, de repente, de 3, 4 dias, de uma semana, e vai observando o que acontece, se acontece alguma coisa. Bem, um outro jeito de começar pode ser fazendo a vivência. Eu criei uma vivência chamada Traga Seu Amor de Volta. E eu criei essa vivência porque antes eu explicava para as pessoas o que era o trabalho da criança interior. Digamos que eu dava uma palestra sobre isso. E as pessoas diziam, que legal, mas eu não tenho nada disso não. Minha infância foi ou maravilhosa ou eu não lembro de nada, não tenho nenhum trauma. Foi tudo normal. E eu dizia, interessante, porque isso não é o que os atendimentos, e mesmo os meus colegas que atendem, traz sobre as pessoas na fase adulta, tendo tido questões na infância, como isso aparece nas sessões.
E aí eu resolvi fazer essa vivência para que a pessoa pudesse experimentar no corpo as sensações, os sentimentos, quando existe algum exercício, alguma dinâmica, alguma meditação, onde ela vai ter um primeiro contato com a criança que ela foi. E aí, adivinha? Foi muito surpreendente, é muito surpreendente. Eu já fiz essa vivência presencial, em grupo, já fiz online também, em grupo, individual. Hoje eu conduzo ela online, apenas individual. E é sempre muito surpreendente o relato das pessoas, não exatamente para mim, mas para elas mesmas. De, nossa, eu não lembrava dessa questão que aconteceu na minha vida e isso veio agora. Então, ter essa experiência é uma coisa que ninguém pode te dizer que você foi induzido, né? Eu não fiquei dizendo, olha, se aconteceu isso, então pode ser que na fase adulta você esteja sofrendo disso ou daquilo. Não. Você passa pela experiência, sente o que você sente. Eu lembrei agora de um caso de uma pessoa que fez a vivência comigo e eu sugeri, porque eu mando no texto, né, algumas coisas para a pessoa trazer para a sessão. Falei, olha, traga algum lenço de papel, porque você pode talvez chorar. Ela falou, não, eu não choro com essas coisas, com essas vivências, para mim não tem nenhum problema. Eu falei, ok, era só um aviso, porque eu já vi isso acontecer antes com outras pessoas. E aí, sei lá, com 5 minutos, a pessoa já estava chorando e foi chorando até o final da vivência. Chorando porque lembrou de coisas difíceis, mas também porque lembrou de coisas muito boas da infância. Então, a vivência pode ser o seu primeiro passo, o seu primeiro contato e você falar, tem coisas aqui que eu não fazia ideia e que está me afetando, né? E a vivência, ela tem uma coisa muito legal, como todos esses exercícios que eu estou propondo, que é ir observando ao longo dos dias, depois de ter feito esse experimento, como que você ficou, como que você passou a pensar, a sentir, o que te deu vontade de fazer, o que te deu vontade de não fazer mais. Isso tudo pode ser efeito desse trabalho de contato com a criança. Bem, e aí a última sugestão por onde começar é de fato começar com o processo terapêutico em si, né? Eu vou explicar o jeito que eu conduzo o processo terapêutico, porém você pode escolher um outro ou uma outra profissional que faça o trabalho com a criança interior, né? Eu não conheço outras metodologias, não conheço outros profissionais que trabalhem com a metodologia de acessar a dor original, que é a metodologia do John Bradshaw, que eu falo um pouco mais dela no vídeo sobre perdoar os pais. Mas existem muitas pessoas fazendo trabalho com a criança interior e aí você vai sentir com quem você se conecta, qual é o jeito de trabalhar que faz mais sentido para você, tá? No meu trabalho, eu trabalho com 6 sessões, cada sessão tem duração de 1 hora. É um processo onde você prepara as atividades antes da sessão, eu mando todas as atividades por e-mail, e você vai olhar para cada fase, de quando você nasceu, de 0 até 26 anos de idade. Isso distribuída nas 6 sessões, sendo que a 5ª sessão, além da gente olhar para uma fase da sua adolescência, você também vai ter a oportunidade de ter um sonho traduzido por mim. E um sonho que você teve nessa janela de quando você fechou comigo que ia fazer o processo terapêutico até a 5ª sessão. Eu sugiro que um dos sonhos que te chamarem mais atenção nesse período você traga para que a gente traduza e assim a gente tem mais elementos para poder trabalhar esse processo terapêutico. E aí, como é que você procura um profissional para fazer o trabalho da criança interior? Bem, a minha sugestão é que você procure informações sobre esse profissional, essa profissional na internet. De repente, essa pessoa tem um site, ou um blog, ou um perfil em redes sociais. Procura ler um pouco sobre o que ela publica, se ela tem vídeos. E sente se ali já tem uma conexão, se te dá uma curiosidade. Procura ver se tem depoimentos de pessoas que fizeram o trabalho com essa pessoa. Assim você tem uma noção se o que você está buscando é com esse profissional, com essa profissional. Marca uma conversa de 15 minutos
para você sentir se você se sente escutado por essa pessoa, se sente acolhido, se sente que o trabalho dela pode atender ao que você busca, ou que você acredita sobre o trabalho com a criança interior. E, se for possível, de repente marcar uma sessão, ou uma sessão experimental, ou uma sessão que é paga, mas você tem ali a oportunidade de conhecer um pouco mais esse profissional, essa profissional, e assim você poder escolher aquilo que fizer mais sentido para você, tá bem? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre pessoas que não podem fazer o trabalho comigo, porque existe um pré-requisito, que é assim: se você tem algum vício em comida, trabalho, sexos, drogas, álcool, se a pessoa tem algum desses vícios, ela precisa estar em recuperação, em sobriedade, há pelo menos 1 ano. Por quê? Porque o vício está ajudando essa pessoa a se anestesiar de sentimentos, de lidar com coisas da vida que inviabiliza que ela acesse informações sobre ela mesma. Porque acessar essas informações, esses sentimentos, pode ser algo muito temeroso, e o caminho que ela encontrou inconscientemente para lidar com isso foi se anestesiando com algum vício. Então, quando a gente faz o trabalho da criança interior, a gente vai abrir uma porta, a gente vai abrir uma caixa onde memórias, sensações e sentimentos que talvez estivesse muito bem escondido, muito bem guardado nessa pessoa, com esses vícios, ou com alguns deles, ou com um deles, possa acessar de novo a sensação como se estivesse vivendo o trauma. E essa não é a intenção do trabalho. A intenção do trabalho é que você vá lá no passado e volte para o presente. E cada vez que você vai e volta, você possa fazer a travessia de sentir os sentimentos, de validar os sentimentos e poder sentir o resgate da sua vitalidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre como os vícios atuam em relação ao trauma, eu recomendo você pesquisar sobre o médico Gabor Maté. Ele popularizou, na minha opinião, esse tema combinado trauma e vícios, uma abordagem muito diferente do que até então vinha sendo disseminado na mídia mais massiva, digamos assim, e ele tem um ponto de vista que para mim faz muito sentido. Então, se você quiser entender um pouco mais disso, acompanha o Gabor Maté. Ele tem um documentário maravilhoso chamado A Sabedoria do Trauma, onde ele consegue fazer um compilado de como que o trauma e o vício andam juntos. Bem, se você não sabe se é viciado em alguns desses itens ou em outro, você pode descobrir de uma forma que eu vou te sugerir aqui, que são as Irmandades de 12 Passos. Você possivelmente já deve ter ouvido falar de Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade de 12 passos. Se você quiser saber mais sobre como tudo isso começou, sugiro o documentário Meu Nome é Bill. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo, e ali conta a história de como que o Bill e um outro homem, que na época eles se juntaram e eles criaram essa Irmandade de Alcoólicos Anônimos, e todas as outras irmandades com outros temas, de outros vícios, nasceram a partir e inspirado em Alcoólicos Anônimos. Bem, se você acha que tem algum vício e está em dúvida, você pode entrar no site dessas irmandades. Então você vai ter, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Al-Anon, que é amigos e familiares de pessoas alcoólicas. Você vai ter Codependentes Anônimos, que é o CODA. Você vai ter Sobrevivente de Incesto Anônimo, pessoas que sofreram abuso sexual na infância, independente de você lembrar ou não. Você vai ter Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, DASA, que é Dependentes de Amor e Sexo,
mulheres que amam demais, enfim, existe uma infinidade de irmandades. E todas elas você vai encontrar uma mesma coisa, que é quando você entra no site, você vai encontrar um teste de perguntas chamado autodiagnóstico. Então ali você vai ter uma noção se você tem algum desses vícios e você pode entrar numa reunião para conhecer a irmandade. E se você sentir que aquilo faz conexão com você, você sentiu um chamado para estar ali, frequenta as reuniões e faz o seu programa de recuperação. Isso vai te ajudar a ficar um ano em recuperação, sóbrio, sóbria, e aí sim poder fazer o trabalho do resgate da criança interior comigo. Eu não sei de outras metodologias, se tem esses mesmos pré-requisitos. Para você saber, você precisa entrar em contato com o profissional que você está conversando ou foi indicado por alguém, mas comigo você precisa estar em sobriedade há mais de um ano, sem recaídas, para poder fazer o trabalho e não ter a retraumatização, tá bem? Bem, deixa eu ver se tem mais algumas coisas que eu acho interessante falar. Bem, uma coisa que não foi perguntado, mas que eu complemento nesse vídeo além de por onde começar, é quando começar. E eu já estou em terapia há mais de 17 anos e com o trabalho da criança interior, comigo mesma aí atendendo há mais de 7 anos. Então, o que eu diria, se eu pudesse dar um conselho, uma sugestão para alguém começa logo. Porque todo o processo terapêutico ele vem com esse nomezinho, né? Processo. E aí, para você ter uma ideia do que significa, pode significar um processo, é igual você plantar uma semente e aguardar o tempo de crescimento, desenvolvimento para chegar o momento de colheita. E num processo terapêutico a gente nunca sabe qual é o tempo para você se dar conta das coisas que você está trabalhando. Então o fato de você fazer um trabalho com a criança interior ou qualquer outro trabalho não significa que você vai fazer por um tempo e aquilo vai estar resolvido e você não precisa mais voltar naquilo. No livro Volta ao Lar, que é a metodologia que eu utilizo, o John ele deixa descrito, e eu vejo isso na minha experiência também, como algumas pessoas o trabalho faz efeito por 2 anos. Então tem gente que ali já nas primeiras sessões já sente algumas mudanças, algumas transformações, e algumas pessoas vão sentindo ao longo de 2 anos. Esse é um ponto. Fora que a gente passa por fases dentro do trabalho da criança interior. Então o John vai dizer assim, tem pessoas que vão passar num primeiro momento pela novidade, né? De, nossa, eu não fazia ideia como isso que aconteceu na minha infância me afeta tanto hoje. E aí vai fazer essa travessia de sentir, de inclusive fazer alguns desligamentos com algumas pessoas da família. Depois você pode entrar numa fase de muita intelectualidade, onde você vai querendo ler muito sobre o assunto e pesquisar e saber mais coisas. E aí, quando a gente entra num lugar de muita intelectualidade, muita racionalidade, a tendência é sentir menos, é dar menos espaço para os sentimentos. Isso pode ser só uma fase e tá tudo bem, mas é importante deixar isso relatado aqui para você. E aí, numa outra fase, pode ser que você diminua essa quantidade de elementos de estudo e de querer saber mais e mais e mais, e vá sentindo algumas transformações na vida onde você acessa mais profundo os sentimentos. Pode ser que você volte em algumas fases, porque depois que você faz o trabalho completo, você pode voltar em fases sem ser na ordem cronológica. Então, quando você trabalha comigo, você vai trabalhar de 0 a 26 anos, e a gente vai fazer isso por etapa. Depois que o trabalho foi feito, você pode voltar nas fases onde, de repente, te vem algo sobre
nossa, quero voltar naquela minha fase, quero escrever de novo a história, quero ouvir de novo a meditação, quero fazer os exercícios de novo. E aí você percebe que tem algo ali que vem e talvez seja novo e que você acesse uma outra camada, e isso vai aprofundando os seus sentimentos e sensações e também percepção de coisas que durante o trabalho você não percebeu. E aí o John descreve uma última etapa, que é uma etapa onde você sente ou pode sentir uma solidão muito profunda, onde você pode fazer a travessia que alguns profissionais vão chamar do Vale da Morte, da Noite Escura da Alma. Enfim, tem muitas nomenclaturas para dizer sobre as fases, né, da individuação, seja descrita pelo Jung, seja descrita por outros profissionais, para falar de um momento onde você acessa uma transformação muito profunda na sua vida. E nesse momento você pode ter uma sensação de solidão muito grande, e aí é o momento de você acolher essa criança e vocês lamentarem juntos pelo abandono, pela sensação de rejeição, de desproteção, de insegurança. E em geral, quem consegue passar por isso acessa muito mais vitalidade, muito mais força, porque o oposto da criança interior ferida é a criança maravilha, que é uma criança cheia de vitalidade, porque em geral a gente nasce assim, né? Confiando, amando, muito curioso e muito curiosa pelo mundo, e isso é resgatado quando você passa por esses lutos que a sua criança passou. Então, já que a gente tem fases dentro do trabalho da criança interior, né, pela metodologia que eu trabalho, é importante que, se você quer começar, começa logo, porque tudo isso leva tempo. A gente não sabe qual tema vai levar, quanto tempo para você transformar. Então, quanto antes você começar, melhor. Isso não é... Você não perde com isso, pelo contrário, você ganha no sentido de ganhar consciência e de ganhar uma liberdade, um poder de escolha, né? Na Sabedoria do Trauma, o documentário, o Gabor, ele descreve uma coisa que eu gosto muito. Ele fala: quando você se torna consciente de como um trauma está te afetando na vida e você vai se cuidar para isso se transformar, você libera uma energia que está sendo gasta para você sobreviver. E você canaliza essa energia para você desenvolver, crescer e retomar a sua vitalidade na vida. Então, a minha sugestão é, se for para começar, começa logo. Mesmo que seja estranho, mesmo que seja desconfortável, que você não entenda muita coisa, não tem problema. Começa e você vai aprendendo no meio do caminho. Às vezes, depois do processo, você se dá conta de um monte de coisa que na hora você não se deu conta, mas o trabalho, ele está ali implantado em você, né? Essa semente foi plantada dentro de você. E um outro recado que eu quero dar aqui para algumas pessoas que já tentaram fazer o trabalho da criança interior e não sentiram nenhuma conexão com a criança, mesmo fazendo diversos exercícios, dinâmicas. E um dos motivos pelos quais isso pode acontecer, e eu inclusive entendi isso este ano de 2023, quando eu conheci o trabalho da Tariana Rocha, que é especialista em sistemas familiares narcisistas. Tem 2 entrevistas que ela tem com 2 pessoas com diagnóstico de personalidade narcisista, um homem e uma mulher, e eles vão dizer a mesma coisa no quesito: o trabalho da criança interior não me ajudou no meu processo de descoberta e de tratamento dos distúrbios de personalidade narcisista. Então, em resumo muito superficial, o distúrbio de personalidade do espectro narcisista fala de uma vergonha muito grande de ser eu mesma. Então, eu arranjo um outro personagem e eu atuo tanto com esse personagem a ponto de esquecer quem eu fui e quem eu era. E acessar, tentar chegar perto desse quem eu fui e quem eu era, ou quem eu sou, né? Quem é a minha essência, pode me conectar com muita vergonha, com muito medo, e aí eu barro.
e o trabalho com a criança interior pode potencializar essa sensação. Então, se você é uma pessoa que de repente já tentou fazer alguns trabalhos com a criança e não sente nenhuma conexão, inclusive não sente conexão com crianças, porque esse também é uma característica para a gente saber se a nossa criança está ferida. É não conseguir se conectar com outras crianças, é sentir raiva, ou às vezes se conectar com a criança até uma determinada época da vida. No meu caso foi exatamente assim. Eu gostava e me conectava com crianças até 1 ano de idade. Depois disso, eu não gostava. Eu não gostava de ouvir os barulhos, eu não gostava de ver. E aí, quando eu fiz o trabalho da criança interior, isso fez uma transformação muito grande comigo, a ponto de hoje eu conseguir me conectar com muita força, assim, com crianças, inclusive completamente desconhecidas. Então, se você sente que também não tem essa conexão com outras crianças, pode ser que você se beneficie com os conteúdos da Tariana Rocha e de repente consiga um profissional que você possa trabalhar essas características do espectro ou da personalidade narcisista. A Tariana traz uma perspectiva muito interessante sobre o narcisismo e a possibilidade, sim, de tratamento e de ter uma vida com mais qualidade, mas acho importante te dar esse aviso. Pode ser que o trabalho da criança interior para você, dentro de um espectro ou de transtorno de personalidade narcisista, esse trabalho não vai fazer efeito para você. Então acho que é isso, o vídeo já ficou bastante longo. Queria que você colocasse aqui nos comentários o que você se deu conta ouvindo esse vídeo, qual dúvida ficou, se ficou alguma dúvida, se te deu vontade de dar esse primeiro passo e quais são os desconfortos que você sente com esse trabalho, qual é a dificuldade, por que ainda não fez, né? Se você já fez, o que funcionou para você, o que não funcionou, eu vou gostar de te ouvir. E é isso, lembrando de curtir esse vídeo, se fez sentido para você, compartilha com alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, se inscreve no canal, porque agora eu estou começando uma série de vídeos e estou colocando aqui na aba da comunidade algumas perguntas também sobre sugestão de conteúdo para vídeos. É sempre legal ouvir quais são as dúvidas de vocês, porque eu estou muito imersa no trabalho e acabo às vezes perdendo contato com coisas muito simples como a de hoje, né? Por onde começar? E isso rendeu um super conteúdo. Então, espero que seja contribuição e até o próximo vídeo.